Vamos lá, então vamos falar sobre os direitos dos consumidores. Quais são esses direitos básicos? O ideal é que vocês tenham em mãos sempre o artigo 6º nessa hora. Então, o artigo 6º ele vai estar falando sobre o quê? Vamos lá, são direitos básicos, a gente já deu uma olhada em cada um desses direitos básicos. Você, em linhas gerais, vai ter que estar achando qual é o direito básico que melhor se adapta, e aí vamos bater um exercício aqui para vocês. Imagine que você resolveu pegar uma questão de direito do consumidor e lá vem dizendo o seguinte: você tinha um plano de saúde e que nesse plano de saúde tinha uma cláusula contratual que colocava você em vantagem, que colocava o plano em vantagem exagerada, como, por exemplo, num reajuste abusivo, num reajuste indevido dos contratos de plano de saúde. Bom, aí o que você faz? Corre aqui no artigo 6º e vai falar, peraí, se eu tiver uma cláusula que coloque em risco aí o meu tratamento, isso coloca em risco a minha vida? Renato, coloca. Então, entraria aqui o inciso 1º? Entraria. Entraria mais algum inciso? A educação e divulgação? Não. A informação adequada? Não. A proteção contra a publicidade enganosa? Não. Métodos coercitivos? Não. Cláusulas abusivas poderia se encaixar aqui? Sim. Então, eu acharia o artigo 6º, inciso 1º, e depois eu acharia o artigo 6º, inciso 4º, que fala de cláusulas abusivas. Olha aqui, ó, a modificação das cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais. Opa, pode entrar o inciso 5? Pode. Mas o quê? A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais. Pode ser, porque às vezes o custo que você vai ter de tratamento vai ser muito alto. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação, não é o caso. A facilitação da defesa com a inversão do ônus da prova, se você não tiver o contrato, beleza, eu acho que tem que vir sim. E a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, está aqui, e a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, esse não entraria. Então, entraria o inciso 8º, entraria o inciso 6º, entraria o inciso 5º, entraria o inciso 4º, entraria o inciso 1º. Então, como é que eu, na prática, resolveria esse tipo de questão? Bom, aí a gente faria o seguinte, vamos lá para o nosso quadrinho. Espera aí, Renato, como é que a gente faz, então? Vamos aqui, amplia isso. Então, se eu tenho um contrato de plano de saúde que está me dando problema, primeira coisa que eu tenho que achar é a relação de consumo. Relação de consumo. Então, agora eu já vou direto ao ponto. Bom, Renato, tem consumidor? Tem. Qual? Consumidor standard. Standard. Isso. Consumidor standard. Isso, que está no artigo 2º. Legal. Renato, tem fornecedor? Tem. Qual é o fornecedor? Fornecedor por equiparação? Não. Fornecedor normal. Onde é que está o fornecedor em seu estado natural? Né? O fornecedor natural. Não o fornecedor por equiparação, vai estar no artigo 3º do CVC. Lindo, agora tem que achar o objeto. Bom, o objeto vai ser o quê? Se eu tenho um plano de saúde, eu tenho um serviço. E o serviço vai estar no artigo 3º, parágrafo 2º. Fechou. Agora vamos achar o direito básico do consumidor. Bom, o direito básico, a gente achou aqui o artigo 6º, e aí vimos os incisos 1, vimos o inciso 4, vimos o inciso 5, vimos o inciso 6 e vimos o inciso 8º. Renato, se alguém perguntar para mim, fulano tem direito, nesse caso do contrato de plano de saúde que apresentou um problema e tudo mais, você vai falar sim. Por quê? Porque tem relação de consumo. Aqui, ó, tem a relação de consumo. Eu tenho um consumidor standard, eu tenho um fornecedor natural do artigo 3º, eu tenho o objeto, que é uma prestação de serviço, e eu tenho direitos básicos. Está aqui, gente, o fundamento jurídico de uma questão de direito do consumidor, só que eu tenho que ir além.
Se eu tivesse que fazer uma questão de prova, de repente discursiva, ou então se eu estivesse olhando uma múltipla escolha, e naquela múltipla escolha eu tivesse que fazer uma opção, eu observaria sempre o quê? A Constituição Federal e os princípios, e a política nacional das relações de consumo. Então, olha só, primeira coisa, a relação de consumo você achou aqui, ó. Segunda coisa, primeira coisa, você achou a relação de consumo. A segunda coisa foi o direito básico. Como é que você deixa essa questão linda, com uma fundamentação jurídica muito legal? Se você trouxer a Constituição Federal, você trouxer os princípios e você trouxer a política nacional das relações de consumo, que a gente viu lá quando falou dos princípios de direito do consumidor, né? Bom, gente, a Constituição Federal, ela vai estar no artigo 1º do CDC. Os princípios vão estar no artigo 4º do CDC. E a Política Nacional das Relações de Consumo, ela vai estar no artigo 5º do CDC. Então, trouxe a relação de consumo, trouxe o direito básico, então os direitos básicos, nesse caso aqui foram vários. Você trouxe a Constituição Federal. Aliás, vamos fazer o seguinte, Constituição Federal. Você trouxe os princípios, você trouxe a política nacional das relações de consumo. É impossível, com uma fundamentação jurídica dessa aqui, ó, que um examinador não te dê a pontuação integral. Mas nessa hora, você deve ficar assim, pô, Renato, mas você trabalha com isso há muitos anos e você não tem como esquecer isso. Pois é, só que eu vou dar uma técnica agora para você nunca mais esquecer também. Como é que você vai fazer? Bom, gente, quando a gente fala de relação de consumo, tá? Em quase todos os concursos, a figura do consumidor que é trabalhada é a figura do artigo 2º, que é o consumidor standard. Dificilmente cai numa questãozinha de prova a figura do consumidor por equiparação. O fornecedor, ele vai estar sempre no artigo 3º. E o produto, que é o objeto, né? O produto vai estar no artigo 3º, parágrafo 1º, e o serviço vai estar no 3º, parágrafo 2º. Então, vejam, o objeto, que é o produto ou o serviço, eles sempre vão estar no artigo 3º. 3º, parágrafo 1º, 3º, parágrafo 2º. E o consumidor normalmente está no artigo 2º. Como é que eu faço para não esquecer a relação de consumo? É só eu lembrar dos artigos 2 e 3, porque aqui, em 99% dos casos, eu vou matar as questões de direito do consumidor. Só que eu falei que você tem que trazer o direito básico. Então, o ideal é que você fizesse o seguinte, ó, você trouxesse, vamos lá, o artigo 2º, você trouxesse o artigo 3º, você trouxesse o artigo 6º, com o direito básico. Só que, Renato, você falou que o ideal é que você trouxesse também a Constituição Federal, e você trouxesse os princípios, e você trouxesse a política nacional. Só que eu falei para vocês que a Constituição Federal, onde é que ela estava? No artigo 1º. Falei que os princípios, eles estavam no artigo 4º. E falei que a política nacional, ela estava no artigo 5º. Veja que maneira simples de você lembrar da fundamentação jurídica no dia da tua questão de prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você trouxer o artigo 1º, se você trouxer o artigo 2º, se você trouxer o artigo 3º, 4º, 5º e 6º, você vai trazer a relação de consumo, os direitos básicos, a Constituição Federal, os princípios e a política nacional. Por quê? A Constituição Federal vai estar no artigo 1º, o consumidor vai estar no artigo 2º, o fornecedor vai estar no artigo 3º, os princípios está no artigo 4º, a política nacional
vai estar no artigo 5º e os direitos básicos vão estar no artigo 6º. Pronto. Se você fizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai conseguir resolver qualquer questão de direito do consumidor. Gente, o dia que eu aprendi isso, tanto que não tem em lugar nenhum, só tem no meu livro, e que eu vou fazer o seguinte, se você quiser ter acesso ao meu livro, é a única obra que fala sobre isso. Eu vou recomendar que você entre no meu Telegram, né? Tem que ter o Telegram. No Telegram, entre no Telegram e procure Renato Porto. Se você me procurar lá no Telegram, Renato Porto, você vai entrar e lá, anexo a uma das postagens, eu tenho o link do meu livro, porque é um livro digital. Faça isso. Entre no Telegram, entre Renato Porto. Você tem como ver tudo que eu postei até hoje. Quando você for correndo, teu dedinho ali, você vai dar uma olhada no meu livro, um link, e lá tem também isso. Eu estou trazendo ao vivo e a cores aqui para vocês, mas vocês podem melhorar esse conhecimento pegando muito mais conteúdo lá, para às vezes tirar uma dúvida, saber de outros autores que falaram sobre esse tema. Na verdade, o livro que está lá preparado para você, que eu estou te dando de presente, é um resumo de tudo que a gente vai estar abordando aqui no nosso cotidiano em sala de aulas, e eu espero, sinceramente, que isso faça diferença para vocês. Se por um acaso você, de repente, não encontrar, eu não consegui, Renato, achar e tal, não sei o quê, entre no meu Instagram também, Renato Porto. Lá, com certeza, se você chegar em inbox, me mandar uma mensagem, pô, cara, me ajuda. Mas, por favor, tente primeiro achar lá no Telegram, senão o número de pessoas me pedindo isso vai ser muito grande, mas não tem problema, você pode me mandar, que eu vou ter toda a tranquilidade, vou estar encaminhando para vocês, só aguarde um pouquinho, porque é um número de pessoas muito grande que me encaminha mensagem, mas que eu faço questão de estar respondendo uma a uma. Tá legal? Fica como se fosse um presente meu para você nesse momento tão importante, tão decisivo da tua carreira, tá legal? Tá bom. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um dia um aluno virou para mim e falou, pô, Renato, então é só isso? É só falar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a gente resolve qualquer problema? Eu brinquei, é só isso. E aí ele disse para mim, bom, então maravilha, né? Eu não preciso mais estudar nada. Se é tudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que servem os 119 artigos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Aí eu vou fazer questão de mostrar uma coisa para vocês. Ele tem toda razão, e lógico que a defesa do consumidor ela não se resume em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, olha a surpresa, eu fui estudando todos os artigos da lei. E conforme eu fui estudando, eu fui me surpreendendo com algumas coisas que eu ia encontrando. Como assim, Renato? Você se surpreendia com algumas coisas que você encontrava pelo caminho. É o seguinte, quando eu estudei o artigo 6º profundamente, eu notei que, em realidade, o artigo 6º é como se fosse um sistema de cláusulas em geral. Como assim? De cada direito básico, eu vou ter artigos correspondentes no código e que vão resolver o meu problema. Como assim, Renato? Eu vou ter artigos correspondentes no código. Olha, eu vou mostrar um quadro para vocês e o ideal é que você printe essa tela, de repente, para você poder guardar isso como que num presente. Lá no livro você vai ter essa tela printada, mas vale a pena você, de repente, bater uma foto, printar a tela, recortar o que eu vou mostrar. Eu vou fazer questão até de sair da tela inteira para você poder ver isso, que são todas as remissões que eu fui fazendo após estudar a norma. Então, vamos lá, dar uma olhada nessas remissões. Olha aqui. Ó. Pronto. Olha aqui. Aqui estão as remissões. Como assim estão as remissões? Olha, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Olha, primeiro direito básico, proteção à vida, saúde e segurança, tá vendo? Olha aqui, ó. O inciso primeiro vai remeter vocês para os artigos 8, 9 e 10. Renato, isso acontece? Acontece e eu vou provar. Olha só, quando a gente fala de proteção à vida, saúde e segurança, está no inciso primeiro. Só que se você olhar no artigo 8º, no artigo 9º, no artigo 10º, em cima deles, na seção 1,
do Código de Defesa do Consumidor, lá vai estar escrito da proteção à saúde e segurança dos consumidores. Assim ele começa a falar. Então, o que eu faria se fosse você? Eu faria a técnica do 1, 2, 3, 4, 5, 6, e quando eu concluísse 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu ia achar um direito básico, sendo que cada direito básico te remete para alguns artigos. No caso da nossa pesquisa, a gente achou o artigo 6º, inciso 1º. Então, o que eu faria? Iria lá nos artigos 8, 9 e 10 para ver qual é aquele que melhor se amolda ao meu caso concreto. Então, se o meu plano de saúde não estava cobrindo um determinado tratamento e ia me matar, eu vou ler o artigo 8º que vai dizer os produtos, não é o caso, e serviços, esse é o meu caso, colocados no mercado de consumo, não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores. Pense aqui comigo, se eu tenho uma cláusula de um contrato que está dizendo que eu não vou ter um tratamento, será que aquela cláusula está falando, na verdade, que eu vou correr um risco de vida? Sim. Então, se eu vou correr um risco de vida, eu vou dizer que aquela cláusula ela é nula de pleno direito. Tudo bem, gente? Beleza? Então, o ideal é que você faça isso. Eu vou deixar um tempinho aí para você poder fazer a tua fotografia, printar essa tela. Deixa eu tirar o meu vermelhinho dali para não te atrapalhar. Enquanto isso eu bebo um café, você vai anotando. O ideal é que você faça o seguinte, no teu teclado vai ter uma tecla que vai estar escrita assim, print screen. Print screen. Se você pegar se você olhar para essa tela que a gente está agora e apertar a tecla print screen, o que eu te recomendo? Que você vá lá para o Word, e faça um Ctrl V. Né? O print screen é como se fosse um Ctrl C, uma captura da tela. O Ctrl V é quando você cola aquilo que você capturou. Então você vai para o Word, faz um print screen nessa tela, joga essa tela e vai aparecer a tela inteira, com tudo lá no Word para você. Aí você vai clicar com o botão direito em cima da imagem e quando você clicar com o botão direito, vai aparecer a possibilidade de você minimizar o tamanho, recortar, né? Recortar. Aí você tem como diminuir e deixar só a tela mesmo aparecendo para vocês. Com isso você resolve a tua parada, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo, aí vai ser demais. Não vou conseguir, isso aí é complicado demais para mim. Mas seria muito interessante se eu conseguisse fazer esse passo a passo. Posso tentar, de repente, com vocês? Vamos lá, deixa eu só tentar aqui, né? Tentar não custa nada, né, gente? Então vamos aqui, ó. Eu vou jogar para cá, ou seja, para a tua tela, o Word, tá? Tá bonitão aqui. Ah, mas espera aí. Primeiro eu tenho que trazer para cá. Eu vou dar um print screen na tela. Pimba, dei um print screen. Vou jogar para lá o Word, que é para você visualizar, porque isso aqui é o que você vê. E eu vou fazer um Ctrl V. Olha, aparece a minha tela, isso aqui é o que eu visualizo, porque eu trabalho com duas telas, né? Uma tela está a apresentação que vocês estão vendo e a outra tela está aqui onde eu estou aparecendo. Vou clicar com o botão direito e vai aparecer aqui, ó, cortar, tá vendo? Quando aparecer cortar, eu vou e diminuo, tiro essa parte, diminuo essa daqui também, pronto, e aí eu vou ter isso bonitinho na minha matéria, ó. Aí é só ampliar depois e você pode imprimir, pode fazer o que você quiser depois com esse material. Olha que legal, tá vendo? Então, espero ter contribuído aí com o cotidiano de vocês, tá bom? Então, você tem a vida, saúde e segurança, que vai para o 8, 9 e 10, a educação para o consumo, do 30 até o 35, você tem a informação. Essa informação vai remeter vocês do 30 até o 35, porque a educação e a informação estão aqui. A publicidade no 36, 37, 38. Práticas comerciais abusivas no 39. Cláusulas abusivas no 51. Contratos do 46 ao 54. Danos do 12 até o 17. Acesso aos órgãos judiciários está no artigo 5º. E assim vai, né? Tá tudo aqui. O que eu vou fazer a partir desse minuto? Eu vou explicar para vocês sobre cada um
desses direitos básicos. Quando a gente terminar de estudar os direitos básicos, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí você já vai ter aprendido cada um desses tópicos aqui, o que seguramente vai fazer toda a diferença na vida de vocês, tá bom? Eu espero que realmente você esteja acompanhando. Eu estou tentando dar o meu melhor aqui para vocês. A todo instante eu vou estar conjugando com o Código de Defesa do Consumidor e trazendo ele aqui para vocês. Eu vou até fazer uma coisa, já que eu fiquei folgado, né? Vou botar aqui o CDC, vou pegar o CDC do Planalto, e toda hora que a gente precisar usar a lei, o que eu vou fazer? Eu vou jogar para cá e a gente dá uma analisada na norma. Terminou de analisar a norma, eu pego a norma, arrasto ela de volta para cá e a gente continua a nossa aula regularmente. Pô, agora ficou um luxo esse negócio, hein? Então tá bom. Pô, que legal. De acordo que a gente vai administrando e dominando a ferramenta, vai ficando cada vez melhor. Tudo bem. Renato, vamos nessa. Proteção à vida, à saúde e à segurança dos consumidores. Quando a gente fala sobre proteção à vida, saúde e segurança, você tem que ter como base que produtos ou serviços não colocarão em risco a integridade de seus consumidores. Produtos ou serviços não colocarão em risco a integridade de seus consumidores. E aí, quando eu falo da integridade, eu falo da incolumidade física, psíquica, né, a proteção à vida, à saúde, à segurança, seja o aspecto externo, seja o aspecto mais intrínseco possível, interno, meu aspecto psicológico. Então, a base é essa. Eu não vou vender um produto, eu não vou disponibilizar um serviço que coloque em risco esse bem maior a ser tutelado. Salvo, então eu coloquei lá no caderno, produtos ou serviços não poderão produzir riscos aos consumidores. Anotem lá, produtos ou serviços não poderão produzir riscos aos consumidores. Salvo aqueles normais e previsíveis. Salvo aqueles normais e previsíveis. Renato, por que você fala na hora que você está ditando assim, né? Você fala de forma pausada, você repete a frase várias vezes para fazer o seguinte, gente, eu tenho estudado muito à distância, né? Eu tenho adquirido todos os cursos que vocês imaginarem à distância, eu tenho absorvido. Só que, às vezes, 1 hora de aula corresponde a 2 horas de vida, porque o professor vai falando e eu tenho que ir pausando para poder ir escrevendo. O que eu estou tentando fazer contigo? A minha hora vai ser uma hora líquida, porque você vai conseguir escrever direto e eu vou fazer de tudo, você não tem que pausar. E quando você falar assim, vou assistir 1 hora da aula do Renato, você realmente vai ter assistido 1 hora. Dar aula não é só saber a matéria, gente. Dar aula perpassa o campo da didática e você ir ensinando para que a pessoa efetivamente compreenda. Então, todos esses recursos visuais que eu estou usando aqui, eles estão sendo utilizados justamente para melhorar a tua percepção, a tua captação, e se Deus quiser, você vai passar na tua prova, tá bom? Legal. Então, Renato, ou vai desenvolver bem a tua profissão, se for o caso. Produtos ou serviços não poderão proporcionar riscos à integridade dos consumidores, salvo aqueles normais e previsíveis. E aí eu vou complementar. No entanto, quando normais e previsíveis, o fornecedor não irá incorrer em vício de informação. No entanto, quando normais e previsíveis, o fornecedor não irá incorrer em vício de informação. Eu estou gritando para você o seguinte, poxa, o produto é perigoso, o serviço é perigoso, tem que avisar que esse produto é perigoso. Então ficou no teu caderno assim, produtos ou serviços não poderão produzir riscos à integridade dos consumidores, salvo aqueles normais e previsíveis. No entanto, quando normais e previsíveis, o fornecedor não poderá incorrer em vício de informação. Ponto. Na linha de baixo, para a gente encerrar, uma vez colocado no mercado um produto lesivo, o fornecedor deverá informar a população quanto à lesividade do bem de consumo. Uma vez colocado no mercado um produto por parte do fornecedor que seja lesivo, esse fornecedor ele terá que informar a população da lesividade do bem de consumo. Tá bom.
Renato, explica para mim mais ou menos isso tudo que você abordou, né? Produtos ou serviços não poderão produzir riscos. Gente, risco é perigo, risco é possibilidade de dano. Então, se a lei comanda que o produto não pode produzir sequer o risco, quiçá o dano. Renato, aonde é na lei que vem dizendo que ela não, que esse bem de consumo colocado não pode colocar em risco? Vamos aqui, ó, dar uma olhada no artigo 8º. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde e à segurança dos consumidores. Então está aqui na lei, está no artigo 8º. Só que eu ditei para vocês, exceto, com exceção daqueles normais e previsíveis. Aonde está na lei, é só você continuar ali, ó, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência da sua natureza, fruição. Espera lá. Por que a lei disse isso? Porque existem produtos previsivelmente perigosos. Eu não vou te vender uma faca, você se cortar com a faca e depois você me processar porque se cortou com aquele produto perigoso. Eu não vou te vender um remédio tarja preta, eu não vou... existem perigos em muitos produtos. Quando eu compro um produto perigoso, eu tenho que saber desse perigo. Então tá legal. Então, Renato, o produto não vai me expor a risco, salvo se ele for previsivelmente perigoso. Só que a pergunta que se faz é a seguinte, e se não for previsível isso? O que o fornecedor tem que fazer? Ele tem que te informar, ele tem que te avisar, ele tem que alertar você dos eventuais perigos. Então é por isso que eu ditei, salvo aqueles normais e previsíveis. No entanto, quando normais e previsíveis, o que o fornecedor vai ter que fazer? Informar desse perigo. Está escrito aí no teu caderno. E se você olhar para a lei, olha aqui para baixo, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas ao seu respeito. É perigoso? Então avise desse perigo, senão você vai estar respondendo por isso. E uma vez colocado esse produto no mercado de consumo, se o fornecedor identificar um eventual perigo, o que ele tem que fazer? Ele tem que te avisar. Então, se você olhar o artigo 9º e o artigo 10º, ele vai estar falando, ó, fornecedor de produtos ou serviços que sejam perigosos, né, deverá informar de maneira ostensiva os perigos e sem prejuízo de adoção de outras medidas cabíveis. Quer dizer, é perigoso, eu vou avisar. E ele não vai poder colocar no mercado um produto que sabe ou deveria saber apresentar um alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde. Então, se ele ficar sabendo que tem um risco, ele também não deve colocar. Mas tudo isso já está aí no teu caderno. Renato, para a gente não perder a viagem, tem alguma jurisprudência de proteção à vida, saúde, segurança que você gostaria de trazer? Sim, vou trazer a primeira delas e vou trazer na forma de questão para você já ir se preparando. Márcio vem há 10 anos combatendo uma doença cardíaca em conjunto com o seu médico. Sendo assim, visando dar prosseguimento ao tratamento, encaminhou para o plano de saúde todas as solicitações efetivadas pelo Dr. Flávio. Ocorre que o plano de saúde vem se negando a dar prosseguimento ao tratamento, haja vista que o médico subscritor não faz parte do rol de médicos cadastrados pelo plano de saúde. Sendo assim, Márcio pretende recorrer ao judiciário a fim de obter o direito. Diante do caso concreto, é possível afirmar que Márcio terá razoáveis chances de acordo com o entendimento do STJ? Gente, essa é uma jurisprudência. Só que será que a gente já não andou batendo um papo sobre isso? Você se lembra quando eu dei o exemplo lá da sala de aula, do saber direito, que eu perguntei lá para o aluno quantos dias você gostaria de ficar internado? Ele me respondeu que gostaria de ficar alguns dias. Pois se você está internado, não é porque você quer. Se o médico solicitou uma série de exames, não é porque o médico quer, porque a tua saúde assim impõe. Renato, mas por que os planos de saúde fazem isso? Porque assim, gente, nesse caso, o médico não é filiado àquele plano de saúde. Então, os planos de saúde imaginam que um médico que não seja filiado, ele não vai ter nenhum compromisso econômico com o plano de saúde. Então, às vezes, eles poderiam dar assim, ó, se for um médico credenciado, se for um médico conveniado, se for um médico consorciado, se for um médico
como é que é? Cooperativado, ele vai falar, olha, faça 5 sessões, porque ele tem um lucro ali em cima também, né, no lucro geral do plano de saúde. Então, faça 10 sessões, ele não vai falar, faça 30 sessões. Então, ele imagina que o médico credenciado vai ter um compromisso maior com as economias do plano, né? E aí ele simplesmente nega porque nega, faz, não, então, se não for médico credenciado, a gente não aceita o exame. O que o STJ falou no informativo 588? Olha aí, direito civil e do consumidor, a abusividade de cláusula que autoriza plano de saúde a indeferir procedimentos médico-hospitalares. Olha lá, em contrato de plano de assistência à saúde, é abusiva a cláusula que preveja o indeferimento de qualquer procedimento médico hospitalar quando for solicitado por médicos não cooperados. Geralmente, quem a gente fala de médico cooperado, a gente está falando da Unimed, tá? Geralmente é a Unimed, que é uma cooperativa. Então, aí você já consegue matar essa questão. Renato, tem mais jurisprudência? Tem, mas eu trabalho no próximo bloco com vocês.